Olá, pessoal, bom dia, excelente sexta-feira. E vamos lembrar que hoje é dia 24 de dezembro, véspera de Natal. E é um momento que a gente costuma comemorar o Natal, né? Hoje à noite, espero que todos vocês estejam com as pessoas que são realmente importantes para vocês. E que o Natal seja isso. Não estejamos ligados nas trocas de presentes ou na comilança, que também é bom, mas que o Natal verdadeiro, que aquele amor pelo próximo esteja presente na tua vida. Fazer um Natal diferente, né? Já que a live de hoje é, e se eu fizesse alguma coisa diferente? Se fosse diferente, como seria? Então, se o Natal for diferente, se o verdadeiro espírito de Natal estiver dentro de nós, que a gente redescubra esse amor ao próximo. E lembrando que eu não consigo amar o outro se eu não amar a mim mesma. Então, que vocês encontrem também o amor por vocês. É um prazer estar aqui com todos vocês. Quem está chegando agora não me conhece. Eu sou a Vânia Rigo. Eu sou uma das parceiras da TV, O Mundo da Consciência. Eu sou psicóloga, coach, empresária, trabalho para o mundo corporativo, já tem cerca de 30 anos que eu dou treinamentos comportamentais para organizações, eu tenho, como eu comentei, uma empresa, e eu atuo também nessa parte terapêutica, vamos chamar de holística, né? Eu sou renascedora, sou facilitadora do método Louise Hay, sou Master Avatar, e eu compartilho aqui na TV um pouco dessa visão, às vezes corporativa, às vezes terapêutica. Eu procuro colaborar aqui com o que eu tenho e o que brilha em mim, né? E do meu coração eu trago aqui para vocês. Sei que muitas vezes a minha fala é um pouco diferente da fala da maior parte dos parceiros da TV, por conta até da minha formação, né, do mundo corporativo. Então, tem aí um toque diferente. Mas isso é muito interessante. Falando sobre como podemos fazer diferente. Isso tem tudo a ver. Eu levei um pouco desse lado terapêutico para dentro das empresas. E eu trouxe um pouco das empresas aqui para vocês. Então, eu acho que isso acaba sendo uma excelente combinação. E a gente sai da caixa. Vamos aqui para a compartilha do material. Eu preparei uma apresentação para essa live e eu espero que vocês gostem disso, que o material seja grandioso para vocês. E esse material estará disponível no meu Instagram, lá na bio. Se vocês entrarem na bio, tem o Linktree, né? O link do Linktree, com vários materiais de lives passadas. Eu sempre deixo, quando eu faço algo com um PDF, eu sempre deixo lá no meu Instagram para vocês o conteúdo, tá bom? Então, tema de hoje. Quando você faz isso de forma diferente, você cria mais no seu dia a dia. Então, vamos lá. Sabem, gente, o que acontece quando fazemos tudo igual? Quando seguimos os padrões, quando repetimos todos os padrões, nós caímos naquela armadilha de usarmos os famosos somente 10% do cérebro. Nosso cérebro atrofia, a gente fica preso. E aí nós não conseguimos ver nada diferente, fazer nada diferente. Muitas vezes eu me perguntei de onde veio essa história de usarmos somente 10% do cérebro. De onde veio isso? E eu pesquisei e eu descobri
que, na verdade, quando os pesquisadores, muitos anos atrás, começaram a analisar o nosso cérebro, eles perceberam que somente 10% do espaço ali no cérebro era ocupada por neurônios. A maior parte do restante do espaço era ocupado pelo que eles chamam de células glias. Só que naquela época, gente, os cientistas acreditavam que somente os neurônios eram importantes. Que as células glias, elas eram consideradas apenas suporte do processo. Que elas não eram de fundamental importância. Só que hoje nós sabemos que as células glias, elas se conectam entre os neurônios, elas podem inibir a ação dos neurônios, elas podem ativar e controlar as atividades dos neurônios. Elas são importantíssimas no processo. Mas como os neurônios só tinham 10%, os cientistas começaram a falar que nós só usávamos 10% do cérebro. Mas isso é um mito, tá? Nós usamos mais. Mas quero chamar aqui, botar o foco num ponto importante. Quando vivemos repetindo padrões e hábitos, usamos, sim, pouco do nosso cérebro. Estamos usando a parte viciada. Estamos repetindo os mesmos caminhos neurais. Sempre, sempre e sempre. Reagindo da mesma forma. Repetindo os mesmos comportamentos. Escolhendo os mesmos tipos de pessoas para nos relacionarmos. Então, nós estamos, a partir daí, usando menos do nosso cérebro, sim. Claro que não os 10%. 10% aí é só uma metáfora. Mas nós vamos usar menos. Porque existem várias possibilidades de novos caminhos neurais que nós não estamos utilizando. Então, nós ficamos presos no uso repetido de determinadas conexões. E para nós sermos mais criativos, nós precisamos ser ousados o suficiente para liberar isso, para sair disso. Nós precisamos ser ousados suficientes para criar coisas novas nas nossas experiências. E esse é o grande convite da criatividade, que é o tópico do mês aqui na TV. Nós já começamos essa semana a entregar o produto. A aula de ontem foi de quarta e de quinta. As aulas foram incríveis. Muito conteúdo compartilhado. E esse conteúdo é importante, porque como você vai mudar a sua vida? Nós falamos tanto que queremos uma vida diferente, queremos prosperar nos negócios, ou queremos relacionamentos diferentes, onde nós seremos realmente felizes. Queremos prosperidade com felicidade. A gente fala disso, só que repetimos padrões. Não ousamos fazer diferente. E se nós não ousamos fazer diferente, não vamos ter nada disso nas nossas vidas. Não ousamos olhar o nosso tempo de forma diferente. Não ousamos mudar características pessoais. Então, quando nós fazemos isso, nós, sim, usamos pouco das nossas infinitas possibilidades, que é algo que o Jarbas gosta tanto de trazer aqui para vocês, né? Explorar as infinitas possibilidades. A gente não explora isso, né? Mas se nós fizermos um pouco diferente, a coisa começa a mudar. Seguindo caminhos diferentes.
quando nós perguntamos como pode ser diferente. Nós ativamos o nosso cérebro completo. Nós abrimos essa caixa com as perguntas que nos possibilitam pensar como pode ser diferente. Hoje à noite é Natal. Como você pode fazer uma ceia diferente? Uma ceia que vá nutrir o seu corpo verdadeiramente e nutrir a sua alma. Porque nós acabamos, muitas vezes, confraternizando em torno de uma mesa de Natal, mas comendo um monte de coisa que não foi nem criada para o nosso clima. Comidas que não fazem bem ao nosso corpo. Elas não nutrem verdadeiramente o nosso corpo. Mas nós não arriscamos nem pensar diferente para criar uma ceia de Natal diferente. Como pode ser uma ceia de Natal diferente? Que elementos você pode colocar na sua mesa que sim, nutra a alma na hora que você tem a confraternização, mas que cuide do seu corpo, da sua saúde? Elementos que não inflamem seu corpo, que não prejudiquem ao longo prazo sua saúde. Gente, podemos usar a criatividade para coisas pequenas do dia a dia e para coisas grandiosas do seu negócio, dos seus relacionamentos. Nós nascemos criativos, só que nós desaprendemos. Mas olha como é que a criança, como é que ela explora as coisas. Ela explora o corpo dela, ela explora o dedo do pé, ela põe na boca, ela explora tudo. Só que quando a gente vai se desenvolvendo, o que vai sendo apresentado para nós é uma infinidade de limitações. Não pode isso, não pode aquilo. Na escola, o que nos trazem é padrões, que nós precisamos alcançar determinado padrão, que nós precisamos repetir o modelo que os outros apresentam. Vou compartilhar com vocês aqui, aproveitando até que é Natal, né? Aproveitando isso. Quando eu estudei num colégio católico, quando eu era muito pequena. E nesse colégio católico, é lógico, nós tínhamos aula de religião, o catequismo, né? Bom, eu me lembro de uma prova que caiu a pergunta: o que era comemorado no Natal? Eu tinha uns 6 anos de idade. O que era comemorado no Natal? E eu pensei. E sabe o que eu respondi, gente? Eu respondi a morte de Cristo. Era uma celebração para todos nós nos lembrarmos disso, que foi horrível, que foi pavoroso, a morte de Cristo. Tomei um 0, é evidente. Agora, por que eu pensei isso? Eu me lembro que foi tão chocante, gravou, que eu pensei assim, bom, na época não existia cartório, não existia certidão de nascimento, não existia a igreja com os registros, então não pode ser nascimento. E também, quando ele nasceu, ninguém sabia que ele seria Cristo, né? Então, por que iam ter registrado a data de nascimento de uma criança que era uma criança como todas as outras? Então, eu deduzi, pela minha exploração do cenário, que só podia ser a morte de Cristo, porque quando ele morreu, todo mundo sabia que era ele. Fui criativa pra caramba na minha resposta, né? Imaginei, explorei, pensei, mas dei uma resposta errada.
Eu podia ter ganho meio ponto por toda a minha dedução, mas não. Eu ganhei, tirei foi 0 na questão mesmo, tá, gente? Porque não é isso que se espera, né? Se espera que as pessoas decorem as histórias, as respostas. E hoje, como adultos, sabemos que, na verdade, ele nem nasceu, né, nessa época do ano. Mas que se estabeleceu, é comemorado isso. Vocês percebem? A educação, ela não explora isso. Como é que você chegou a essa resposta, Vânia? Por que você achou que era a morte de Cristo? Não. Quem foi conversar sobre isso comigo foi minha mãe, porque não foi na escola. A minha mãe é que era uma pessoa com uma mente muito aberta e quis entender como eu cheguei a essa resposta. Mas na escola, não. Na escola, realmente era uma visão de repetição, de copiar o padrão, de memorizar, de decorar. Esse era o tipo de memória e de aprendizado que era incentivado e que não dá espaço para a criatividade. Então, nós nascemos criativos, mas desaprendemos ao longo do tempo. E quando crescemos, tudo que nós queremos é voltar a ser criativo. Percebemos o quanto essa criatividade faz falta. É isso que nós depois começamos a entender. Então, os seres humanos são naturalmente diferentes e diversos. Mas o que fazemos ao longo da vida, lutamos para sermos iguais aos outros, a seguirmos padrões. Qual é a roupa da moda? Qual é o cabelo da moda? Qual é o sapato da moda? E moda, estatisticamente, vocês sabem, é aquilo que mais se repete. Não quer dizer que seja algo bom. É simplesmente o número que mais se repete naquela medida. Então, se eu estatisticamente trabalho os dados, eu vejo que a moda é aquele número que mais se repete. Se foi 5, todos os alunos da turma, daqueles alunos, eu tinha 20 alunos, 10 tiraram nota 5, 4 tiraram 10, 3 tiraram outra nota, ou seja, eu tenho ali números, notas diferentes, mas eu tenho uma nota que apareceu mais vezes. Então, estatisticamente, eu vou dizer que a moda na turma foi 5. Mas a média, não. Então, se eu coloco aí a média da renda da população, eu vou pegar aquelas pessoas que ganham muito dinheiro e vou pegar aquela massa que ganha muito pouco. Na média, a população está relativamente bem. Mas, nesse caso, a moda, que é o número que mais se apresenta, mostra a realidade. Puxa para baixo. Gente, o que a gente precisa olhar, o que nós precisamos entender é em que momento usar um padrão, usar a moda, é algo que realmente é interessante. Em termos de moda, eu nunca estive na moda. Eu tenho esse tipo de cabelo desde muito nova. Que eu uso esse tipo de cabelo. Se vocês me perguntarem quantas vezes eu alisei o meu cabelo, e eu tenho quase 60 anos, quantas vezes eu alisei o meu cabelo para estar na moda, a resposta é nunca. Eu nunca alisei meu cabelo. Eu nunca tirei o volume do cabelo.
Eu nunca tentei me livrar dos meus meio cachinhos, meio ondulado, porque eu aprendi a me amar como eu era e eu gostava desse cabelo. Eu olho para mim, eu não consigo me imaginar de cabelo liso. Apesar da moda ter, durante tanto tempo, me pressionado, principalmente no mundo corporativo, ter me pressionado para eu seguir esse padrão. Você não precisa ser igual a ninguém. Viva as diferenças. E pela diferença, nós somos muito mais criativos. Porque você consegue encontrar espaço para pensar diferente, para não pensar igual a todo mundo. Mas eu quero trazer aqui uns conceitos muito interessantes para vocês, para a gente sair também de alguns mitos, algumas falácias que não são reais. Bom, quero te convidar para você abrir os braços para a sua curiosidade. A curiosidade é um motor que impulsiona a nossa criatividade. Se você não começar a ser uma pessoa curiosa, você possivelmente vai repetir mais do mesmo. A curiosidade é, você escutou alguém falar algo, vai lá pesquisar. Você ouviu falar sobre um tempero diferente? Vai pesquisar. E quem sabe, começa a usar. Mude os temperos, mude as coisas que você escolhe mudar para alimentar a sua curiosidade. Vocês veem aqui, eu tenho muitos livros, eu tenho mais uma estante ali do outro lado. Eu tenho livros de vários aspectos diferentes. Tem livros terapêuticos, tem livros de liderança, tem livros voltados para a gestão empresarial, tem livros, tem muitas coisas, porque eu me alimento de coisas diferentes. Eu tenho diversas formações, eu trabalho com 1000 coisas, dou curso de mesa quântica estelar, dou curso Tameana, dou curso de programação, trabalho com a formação da Louise Hay, trabalho com renascimento, trabalho com barras de Access, trabalho com o mundo corporativo, dou treinamento de liderança, gestão do tempo, de criatividade. São várias coisas, porque eu não sou um padrão, eu exploro. E aonde minha alma fala, eu começo a entrar mais naquele espaço. E o que me possibilita tudo isso? A curiosidade. Minha primeira certificação em coaching eu fiz em 2003, gente. Quando eu escutei falar de coaching lá fora, aqui no Brasil as pessoas nem falavam. E eu fiz minha primeira certificação em coaching, foram 10 dias de imersão. Eu sou renascedora desde 2000, mais ou menos por aí, 2000, 2001. O renascimento, ele trabalha com as afirmações para você mudar a sua realidade. Trabalha com a premissa de que o que você pensa, você cria. Trabalha com uma respiração diferente. Hoje você escuta falar sobre isso com mais facilidade. Mas esse poder da criação, eu já trabalho com isso há quanto tempo? A curiosidade me move para que eu descubra coisas novas e comece a implementar coisas novas. Então, seja curioso na tua vida. E não curiosidade para saber, né? Só para saber da vida do outro, que alguns são. Não, mas é para você se expor a experiências diferentes. Para você fazer coisas diferentes. Isso vai alimentar muito a sua criatividade. Então, como pode ser diferente? É uma simples pergunta que pode acordar a tua criatividade. E a curiosidade entrando em ação. Então, como pode ser diferente? Eu trabalhava no mundo corporativo como funcionária das empresas. A última empresa para a qual eu trabalhei de carteira assinada
foi a TV Globo. Eu trabalhava na área de desenvolvimento de executivos da Globo. E eu pedi demissão para começar a trabalhar com algo muito diferente. Mas dentro de RH, olha, você aproveita o que você sabe para criar algo diferente. Querendo um sítio, beber uma água. Desculpa, gente, eu estou em tratamento de uma faringite, até por isso que eu também estou gravando, porque aqui, se eu começar a tossir muito, eu posso dar uma pausa. E no ao vivo isso ficaria complicado. Então, eu trabalhava no corporativo, fazendo treinamentos, elaborando projetos de desenvolvimento para uma empresa, programas de qualidade de vida, muitas coisas. Em 98, eu peço demissão e começo uma sociedade com uma pessoa, amiga na época, e nós passamos a oferecer um trabalho terceirizado da área de treinamento para as organizações. Empresas que não teriam um porte tão grande para ter uma equipe própria podiam contratar o nosso serviço e terem uma qualidade de um trabalho que grandes corporações tinham. Só que num modelo terceirizado, fixo. Hoje, isso não soa como diferente. Mas em 98, ninguém fazia isso. E nós começamos a trabalhar para diversas empresas. E uma dessas empresas, eu trabalho desde essa época que eu presto serviço para eles. Eles inovaram, tendo esse tipo de contratação. E nós aqui inovamos no mercado, na época, trazendo esse tipo de serviço. Então, eu tenho como cliente uma das 5 maiores empresas de telecomunicações do mundo. Trabalho fixo para eles todos os meses. E olha a diferença. Eu criei uma oportunidade de receber como profissional liberal, eu tenho um fixo mensal, e eu tenho um contrato que eu presto um determinado serviço para eles por mês. Então, eu sou uma profissional liberal que eu tenho uma remuneração fixa sem ter compromisso de ponto, horário, chefe, nada disso. Então, você pode criar com coisas que você tem, que é algo que a gente vai falar aqui. E inovar. A Selma trouxe no nosso produto dessa semana criatividade, você cria coisas novas no seu dia a dia. E a gente começa a chamar de inovação quando a gente começa a ganhar dinheiro com isso. Então, sim, foi uma inovação. E lá eu não paro de fazer coisas diferentes. Porque se eu estacionar no mesmo, por que eles vão continuar comigo há tantos anos? Então, eu crio programas diferentes, treinamentos diferentes, oportunidades diferentes dentro da empresa. Dessa forma, você não morre, você não fica para trás. Se você der uma ideia para alguém, olha que interessante isso. Se você der uma ideia para alguém e escutar de volta, você está louco? Fica de olho. Porque as mais incríveis ideias geram esse tipo de resposta. Foi isso que aconteceu comigo quando eu pensei em pedir demissão da TV Globo, parar de trabalhar no mundo corporativo e partir para a iniciativa própria. Gente, eu sou do signo de touro. Touro, né, costuma ser, né, muito seguro, pé no chão. Sim, e eu fiz esse processo há mais de 20 anos atrás e fui chamada de louca por muitas pessoas. E foi incrível. Me possibilitou continuar trabalhando com algo que eu amo, desenvolvimento de pessoas no mundo corporativo. Eu recebo depoimentos lindos, agradecimentos maravilhosos. Eu consigo impactar a vida de várias pessoas que estão dentro de minha organização. Mas eu também consigo estar aqui com vocês, estar levando meu trabalho com o método Luiz Hay, com o Renascimento, com as barras, com o DNB. Eu consigo transitar entre esses mundos e trazendo tudo isso. E me alimentando a minha alma de tudo isso. Porque eu não me parei quando alguém me chamou de tá louco.
Eu olhei para tudo aquilo que eu já fazia e a pergunta foi: como eu posso fazer diferente? Como eu posso ter financeiramente o que eu tenho trabalhando para uma empresa, mas ter a liberdade que eu teria se eu tivesse a minha própria empresa? Como eu posso ter o melhor desses dois mundos? Como eu posso não queimar a ponte, sim transformar a ponte? E isso que eu fiz me trouxe até onde eu estou. Isso é fantástico. Então, querer pensar como as coisas podem ser diferentes é agir com uma insatisfação positiva, que eu chamo. Isso é diferente de reclamar. Inicialmente, eu comecei reclamando de como as coisas eram, reclamando do mundo corporativo, reclamando daquilo tudo. Quando eu comecei a perceber que eu poderia transformar com criatividade, eu poderia transformar, eu poderia fazer diferente pela minha insatisfação positiva e parar com aquilo, de ficar só na dor e na lamentação. E nesse momento, quando eu comecei a preparar esse material, eu parei para pensar quantas vezes nas empresas, nos ambientes em geral, me fizeram esse convite. Você tem que pensar fora da caixa, como se isso fosse algo assim. Eu tenho que pensar fora da caixa. Então, eu me sentia cobrada de uma forma que eu tinha que ter ideias totalmente originais, disruptivas, mas isso me trazia muita ansiedade, porque tudo que eu pensava estava dentro da caixa. Mas eu tinha que pensar fora da caixa, então isso me bloqueava. E talvez você agora esteja nesse processo. Eu tenho que pensar diferente. Mas como eu penso diferente? Como é esse pensar fora da caixa? E a gente se parava, eu me parava, e acho que talvez vocês estejam, às vezes, se parando, não sempre, porque a gente espera que a ideia do fora da caixa já tenha que nascer completa, que a gente tem que começar algo do zero, e não é por aí. Então, alivia teu coração, não é por aí. A gente não pula do zero para uma ideia original, totalmente inusitada. A ideia original, ela é uma construção. Então, como é que a gente constrói? Antes de saber como fazer diferente, você precisa saber como a coisa é feita normalmente. Existe uma metodologia que é muito usada nas empresas hoje em dia, que a gente chama de método agile, ágil, né? E eles têm uma regra muito interessante. Eles falam que, em primeiro lugar, primeiro você segue a regra. Depois, você questiona a regra. Depois, você quebra a regra. Depois, você vira a regra. O que você faz vira a regra. Mas, no primeiro momento, você segue a regra. Você entende como é que funciona aquele jogo. Como as pessoas pensam ali. Como a coisa é feita normalmente. Para depois você, então, pensar fora da caixa. Primeiro, pensa dentro da caixa. Como é que as pessoas, em geral, fazem isso? Como as pessoas, em geral, fazem A, B ou C? Como as pessoas, em geral, fazem as lives? Somente abrindo a câmera e falando. Eu gosto de trazer um material para compartilhar.
Porque eu sei que as pessoas são visuais, auditivas, sinestésicas, segundo a programação neurolinguística, e que ter aqui um texto, ter imagens sobre as quais eu estou falando, isso ancora mais aspectos da comunicação. Então, eu gosto de funcionar assim. Mas eu já fiz várias lives só de abrindo a câmera e falando? Sim, mas nunca de improviso. Eu respeito muito esse momento aqui de vocês. Então, eu sempre preparo um material. As minhas lives, eu invisto tempo para estudar e preparar um material. Que mesmo que eu não compartilhasse com vocês, eles existem. Eu posso simplesmente agora montar um blog de todas as lives que eu já fiz aqui para vocês. Com os textos de todas. Porque eu vou ter que transformar em texto, porque eu tinha tópicos. Mas esse método que as pessoas usam não funciona tão bem para mim. Eu gosto de trazer isso para vocês. Eu gosto depois de ter uma compartilha de um material com vocês. Que quem quiser ter o PDF, vai lá e pega. Esse, para mim, é um pensar fora da caixa, aqui, quando a gente fala do digital. E algumas vezes, em treinamentos, eu simplesmente preparo um slide e falo o tempo inteiro. Lá, isso é pensar fora da caixa. Fazer diferente do que as pessoas esperam. Ou seja, para eu pensar quais os padrões eu tenho que quebrar, o que não está funcionando, o que eu tenho que mudar, que aspecto eu tenho que resolver, primeiro eu tenho que entender o que era antigo, qual era o velho caminho para eu construir um novo caminho. Então, pode acalmar o coração e diminuir a expectativa de vocês. Olhem, sim, tudo que as pessoas estão fazendo. Olhem, quando eu começo a construir as minhas lives, eu olho aquelas pessoas que eu admiro, que trazem um conteúdo que tem a ver com o que eu também gosto de falar. Eu olho como eles colocam, o título que eles põem, a forma que eles trazem, e eu vou criar o meu modelo, a minha forma. Eu vou criar isto, mas não é do zero. É inspirado. Então, fiquem super em paz com isso. Porque eu vejo muitas pessoas, até no mundo corporativo, se angustiarem, porque elas falam, mas eu não sou criativo. Não é do zero. A solução está sempre na caixa. Olha para tudo aquilo que é comum a todo mundo. Tudo que você conhece, que todo mundo conhece. Todas as informações que já temos. E aí, sim, você pode começar a se perguntar, como eu posso fazer isso diferente? Como eu posso entregar esse conteúdo diferente? Ninguém tem uma ideia de utilizar um conceito, um objeto, alguma coisa que não conhece, gente. Essa frase é excelente. Imagina o seguinte, hoje nós temos um fogão em casa, ligamos lá, acendemos e tem fogo. Hoje existem as lareiras. Hoje nós já sabemos que com fósforo a gente liga uma fogueira, fazemos fogo. Mas vocês acham que o homem das cavernas imaginou isso? Eu vou fazer o fogo. Ele nem sabia o que era fogo. Então, primeiro ele viu um raio caindo, incendiando uma determinada floresta, árvore, e ele percebeu que aquilo gerava calor, que com aquilo ele poderia sobreviver nas noites frias, que aquilo... Então, ele primeiro conheceu o fogo. Depois ele começou a pensar, mas e se eu não dependesse do raio?
O que faz aquela faísca? Esbarrou no não sei o quê, falou, faz faísca. Como eu posso ter o fogo de forma diferente? Ele não criou o fogo. Ele observou o fogo natural. E algumas pessoas perto de nós, elas têm esse fogo natural, né? Você olha e fala, meu Deus, como essa pessoa tem ideias, como ela é criativa. Observa. O produto que eu entreguei esse mês, eu falei, inclusive, sobre o processo Einstein de criação. Então, você pode observar como esses grandes criadores, esses grandes gênios, como eles criavam. E aí você pode começar a ter ideias de como você fazer suas criações. Tá? Não precisa ser do zero. E como eu trouxe aqui no início para vocês, pensar como as coisas podem ou poderiam ser diferentes, mudaram a minha vida. Como essas coisas podem ser diferentes? Eu comecei a fazer essa pergunta para mim há muito tempo. Como eu podia ser diferente? Enquanto todo mundo está lá alisando o cabelo, eu resolvo não alisar. Estou trazendo exemplos simples, tá? Mas são coisas do nosso dia a dia. E que muitas vezes nos angustiam porque a gente não quer ser diferente. Eu quero ser igual. Que bênção que a gente pode ser diferente. Então, eu mudei o meu trabalho. Eu quebrei padrões familiares. Na minha família, eu fui quase que uma das únicas a fazer uma universidade mesmo, cedo, trabalhar, ter uma profissão que eu me orgulhasse, que eu amasse, trabalhar em algo que eu amo. Então, eu fui quebrando padrões. Como pode ser diferente? Como eu posso ser mais feliz fazendo diferente? Então, eu começo a moldar o mundo à minha volta. Mas, lembre-se, primeiro olhando o mundo. Tá? Então, na prática, vamos pensar. Você quer fazer um cartão de visitas e você quer fazer um cartão de visitas diferente. Mas como é que você vai fazer diferente se você não olhar como ele é em geral? Então, o cartão normal vai estar lá, é de um jeitinho. Aí você pode começar a se perguntar. Ele pode ser uma imagem que você envia via WhatsApp. Hoje em dia, as pessoas já começaram a fazer isso. Então, já não é mais tão diferente, né? Mas as pessoas mandam um cartãozinho via WhatsApp. Ele pode ser em áudio. Só clica numa imagem tua e você fala. Ele pode ser um carimbo que você vai colocar em qualquer papel. Ele pode ser um adesivo, ele pode ser um imã. Hoje em dia, as pessoas começaram a fazer aquele imã de geladeira, né? Já há algum tempo. Mas, olha, ele pode ser um marcador de livro. Porque muitas vezes você não sabe o que vai fazer com o cartão de visitas. Você recebe, você anota os dados, você fala, e agora? Se ele for um marcador de livros, mais facilmente a pessoa vai guardar, porque ela vai usar aquilo, se ele for bonito, você vai usar para marcar um livro. Então, é pegar a ideia de um cartão de visitas e pensar como pode ser diferente. Então, as pessoas criativas, elas não enxergam as coisas pelo que elas são, mas por aquilo que elas podem ser, pelas possibilidades. Mas ela vai olhar como as coisas são e vai para as possibilidades depois. Então, não se cobre a sair do zero. Se você quer algo novo, você precisa parar de fazer algo velho. Essa é a frase de Peter Drucker. Peter Drucker é um cara super reconhecido no mundo dos negócios. Tá? E vamos lembrar também, a nossa primeira ideia não vai ser boa, a segunda ideia não vai ser boa. Alguns teóricos dizem para a gente assim, talvez você descarte as suas 10 primeiras ideias.
mas tenha as ideias, anote todas elas. E depois você começa a olhar. E sem dor, descarta mesmo. Não, isso não é tão diferente, isso não é tão diferente. Eu quero fazer algo diferente. Então, você vai se permitindo depois. As referências são importantes. Uma criança não pede de Natal um presente, um brinquedo que ela não conhece. Então, as referências são, sem dúvida, muito importantes. Esteja atenta a essas referências. Você pode criar a partir delas. Que aí isso nos coloca no mito da criação. Que esse mito da criação é aquele artista que cria do zero. Não! Ele cria a partir das coisas. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos mudar as coisas que estão à nossa volta, combinando as coisas de forma diferente, adicionando algo, tirando algo. Pão sem glúten. Todo pão antes tinha glúten. As pessoas subtraíram a farinha que tinha glúten e colocaram outros tipos de farinha. E criaram o pão sem glúten. O que podemos mudar? Como posso conseguir clientes de forma diferente? Como eu posso passar esse conteúdo para os meus alunos de forma diferente? Vem para a pergunta do que pode ser diferente, mas lembra, cair para o diferente, você tem que saber como é o padrão. Não precisa ser do zero. A criatividade num relacionamento afetivo, ela é importantíssima. Como você pode fazer um jantar diferente? Como o fim de semana pode ser diferente? Como o aniversário de namoro pode ser diferente? Como o presente de aniversário pode ser diferente? Sabe aquela coisa de você jogar pétalas de rosas e fazer um caminho de pétalas, cobrir a cama de pétalas de rosa? Eu já fiz isso para o meu ex-marido. Não foi ele que fez para mim, fui eu que fiz para ele. Como pode ser diferente? Por quê? Que eu vou achar que o relacionamento está A, B ou C, mas eu não tomo uma iniciativa para fazer diferente? Então, eu já fiz isso para ele. E você pode inovar em tanta coisa. Toda reunião é formal em uma mesa sempre? Não, hoje em dia nós temos, e isso foi instalado por algumas metodologias, as reuniões que eles chamam de stand-up meeting, reuniões em pé, reuniões rápidas, reuniões que podem durar no máximo 10 minutos. Então, todos os dias de manhã as pessoas se reúnem em pé e rapidinho batem bola sobre o dia, o que tem que ser feito e está resolvido, e todos saem para suas mesas de trabalho, ou se é numa conferência, é rápida. Não precisa ser formal. Não precisa ser da mesma maneira. Mas você não inova, volto a dizer, se você não sabe como as coisas são feitas. E se para o próximo problema na sua vida, você pensar, como eu posso resolver isso diferente? Então, fica aqui o meu convite. Faça uma lista de todas as questões que você precisa resolver na sua vida. Pense nele. Como eu resolveria isso de forma padrão? E depois, como eu resolveria isso de forma diferente? E esteja aberto para criar, para trazer coisas diferentes para a tua vida, para ser mais criativo. Quais são todos os possíveis caminhos que você pode utilizar para resolver as questões? Novas escolhas que mudam a sua vida. Esse é o slogan que eu uso na minha empresa. Deixo aqui meu Instagram para vocês. Sei que o povo da TV estará colocando aqui também para vocês. Me sigam lá na minha rede. Eu estou fazendo uma mudança. Eu estou começando a construir todo um conteúdo voltado para Luiz Rey.
Não vou conseguir me manter só na Luíse, porque eu tenho muitas outras coisas para entregar, mas eu estou construindo esse conteúdo, então daqui a pouco eu vou retomar minhas lives, mas com conteúdos voltados para essa metodologia tão linda que existe há 30 anos, que impactou e impacta a vida de pessoas em 72 países. E eu estou fazendo isso, olha, novamente, novas escolhas que mudam sua vida. Eu tenho quase 60 anos, acabei de fazer uma nova formação e estou mudando. Muda você também. Traga mais inspiração para a tua vida. E lembrando, o material do PDF dessa apresentação está lá no meu Instagram. Aproveita, me segue para não perder as novidades. Vou fazer uma live agora também falando sobre como co-criar 2022 totalmente diferente. Vai ser dia 27. Então, vai lá, me segue. A live vai ser no meu YouTube, Vânia Rigo. Um beijo e deixo para vocês aqui a minha gratidão por esse ano incrível e um desejo que o Natal seja maravilhoso. Minha próxima live, dia 31. Bye, bye!